Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Maurício e a leitura de hoje está no segundo livro de Reis, o capítulo 6 e o versículo 8, 9 e 10. Após a leitura desses versículos, vocês vão perceber que há uma lição muito simples aqui, logo no primeiro versículo, quando diz que o rei da Síria entrou em guerra contra Israel. Observe que não foi o país, a Síria, foi o rei. A narração, a redação desse trecho da Bíblia dá uma dica muito clara de como as coisas estavam acontecendo na realidade. Assim como num tabuleiro de xadrez, uma única peça é suficiente para finalizar o jogo. O inimigo de nossas almas, tantas vezes, só precisa daquela pessoa certa para colocar tudo a perder. Mas nenhum líder, nenhuma pessoa, ele trabalha sozinho. Tudo o que acontece dentro da esfera social, onde estão as massas, depende de todos estarem em comum acordo com o que se faz. Nós vemos um exemplo muito claro disso quando o rei da Síria chama seus servos. Observem a diferença do homem que é movido por Deus e do homem que é movido pelo inimigo. No versículo 9, você já observa que o servo de Deus mandou um recado ao rei. Olha a diferença da comunicação. No primeiro versículo, no versículo 8 aí, o rei consulta seus servos. No próximo versículo, no versículo 9, o servo é quem manda um conselho para o rei. Se você conseguir entender isso, você vai entender muito claramente as duas lições que estão aqui. A diferença simples, porém crucial, a grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Mas nós vemos nesse versículo 9 ainda um exemplo muito claro de que o servo de Deus ele não exige nada, ele não quer pompa e circunstância, ele não quer honra. Sabe a história de que não há profeta sem honra que não seja na sua própria terra? Pois bem, parece que esse profeta é um dos profetas que não queria honra, não buscava honra. Assim como Jesus, ele não saiu da terra dele. Aliás, não que não tenha sido para fazer a obra, e continuou andando de um lado para o outro. Por quê? Porque não faz diferença para o servo de Deus, não faz diferença onde ele está. A diferença está em quem está com ele, ou seja, se Deus está na companhia dele, está tudo ok. Observe na redação quando ele diz tal e tal lugar. Ou seja, ele dá um conselho simples, direto, prático, eficiente e sem atrair a atenção para si. Lembra que o Naamã, no início do outro capítulo, do capítulo 5, ele esperava que Eliseu chamasse, invocasse a Deus e fizesse tudo aquilo porque era de se esperar. E a lição para os nossos dias aí é que quantas vezes nós esperamos que o verdadeiro servo de Deus seja aquele que fala em línguas, seja aquele que sapateia, seja aquele que invoca o nome do Senhor e opera grandes maravilhas. Não que isso esteja errado, afinal de contas, Deus é Deus. Ele é livre para agir como quer, tanto em uma tempestade quanto em uma voz suave, assim como para não se manifestar. É assim que Deus funciona, é assim que Deus age, de formas diversas e como Ele quer. Ele não se submete ao capricho da mente humana de tentar colocá-lo em ideais, em ideias, em lógicas. Deus age dessa forma. E o servo dele compreende isso e executa aquilo que Deus manda da forma que é para mandar, da forma que é para executar. Se o objetivo de Deus era oferecer o livramento para o rei de Israel, o profeta manda um recado dizendo para ele como alcançar esse livramento. Então fica aqui a lição da simplicidade e da eficiência do conselho de Deus para nossas vidas. É um conselho bem atual, é uma lição bem atual e que ela perdura enquanto você é uma pessoa que consegue compreender a necessidade da simplicidade no falar, no agir, na execução. Inclusive, quem trabalha com planejamento de objetivos sabe que quanto mais simples é um objetivo, melhor é a possibilidade de sua execução, do seu alcance.
No versículo 10, nós vemos, talvez, eu não sei se é a mais importante, mas com certeza é uma grandiosa lição. Quando você percebe que o diferencial não está na mensagem. O diferencial do livramento está em que o rei de Israel deu ouvidos ao profeta, deu ouvidos ao homem de Deus, e deu ouvidos não uma, mas várias vezes. Ele recebe o livramento mais de uma vez. Ou seja, há uma diferença entre ouvir e dar ouvidos realmente. E isso fica muito evidente quando na história bíblica você vai ver no Novo Testamento, no Velho Testamento, pessoas que sabiam o que deviam fazer, mas achavam uma justificativa. E ainda aqui no capítulo 5, anterior a esse que nós estamos lendo, nós vemos muito claramente novamente esta lição quando o servo de Deus busca uma justificativa, busca a autojustificação. Foi exatamente o que Adão fez, foi o que Eva fez. Buscaram a autojustificação. E nós podemos ver que aqui, este rei de Israel, neste momento, ele não busca a autojustificação. Da mesma forma como o profeta foi simples e direto e não pôs um fardo sobre o rei, não exigiu que o rei... Olha, observe, meu irmão, na leitura bíblica você vai ver muitas vezes o profeta anunciando que o povo devia se arrepender, que o rei devia se arrepender, que os sacerdotes deviam se arrepender. Que não foi assim aqui. Ele apenas oferece o livramento. E o rei, de forma muito simples e humilde, também recebe a palavra e com isso recebe o livramento. E estas são as 3 lições que nós temos aqui. A forma simples de ouvir, né? A diferença entre ouvir e dar ouvidos realmente e obedecer. Essa é a diferença entre a vida e a morte, ainda nos dias de hoje. A outra lição, que é a lição da mensagem clara, de dizer apenas aquilo que foi ordenado por Deus. A lição de entender, de perceber a diferença entre aquele que é movido por Deus e aquele que é movido pelo mal. E fica aqui uma lição bônus para este dia de hoje. Se você prestou atenção, se você observou, já nesta introdução, neste novo capítulo, o rei de Israel, ele também tem os servos dele que são seus conselheiros. Inclusive, um dos conselhos de Salomão é exatamente esse. Salomão se cercava de anciãos, de conselheiros. E ele aconselhou isso na palavra de Deus, deixando claro que a pessoa que se mune, que se cerca de conselheiros, de pessoas que têm experiência, ou seja, de anciãos experientes, sábios, essa pessoa ela tem uma possibilidade maior de ser uma pessoa bem-sucedida. E o rei da Síria também tinha seus conselheiros, também tinha seus servos. A diferença nesta lição é que nem sempre, entenda, eu não estou falando que se deve dar ouvido a A ou B, eu estou lhe dizendo que nem sempre o livramento de Deus, o conselho de Deus, a palavra de Deus, nem sempre vem do sacerdote, nem sempre vem do teu líder, nem sempre vem daquela pessoa que te conhece, que cerca a tua vida, que está contigo, nem sempre vem daquela pessoa que te protege, que cuida de ti, nem sempre vem daquela pessoa que se importa contigo, que te ama. A palavra de Deus ela pode chegar até você por meio de uma pessoa que vive longe de você, por meio de uma pessoa que não tenha uma vida social tão nababesca, tão exclusiva, tão com pompa e circunstância. De repente, a mensagem de Deus pode chegar a ti através de uma pessoa mais simples. E é assim, quando você estiver pronto para entender que Deus ele pode falar com você através tanto de uma tempestade, como ele falou com Jó, quanto ele pode falar com você de uma forma bem suave, como ele fez com o outro profeta, você vai entender que não há um meio padrão de entender a ação de Deus nas nossas vidas. Fica a lição bônus aí para hoje.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine cada dia mais a tua mente e até a próxima. Eu sou o Maurício e seja bem-vindo ao canal.